Olá, sejam bem-vindos à Verdade Sem Véu. Hoje eu vou falar sobre a história dos Cavaleiros Templários, sobre seus muitos segredos, grande poder e fortuna e, sobretudo, a perseguição que eles sofreram até a dissolução, que é uma fonte de lendas e mistérios há séculos. Depois que a primeira cruzada capturou Jerusalém no ano de 1099, muitos peregrinos cristãos começaram a viajar para os chamados lugares santos. No entanto, embora essa cidade de Jerusalém estivesse sob um controle relativamente seguro, os territórios ao redor eram infestados de bandidos e os peregrinos eram rotineiramente massacrados enquanto tentavam fazer essa viagem da costa de Jafá para a Terra Santa. Por volta de 1119, o cavaleiro francês Hugo de Payens e seu parente Godofredo de Saint-Omer propuseram a criação de uma ordem monástica para proteger esses peregrinos, no que o rei Balduíno II de Jerusalém aceitou a solicitação e deu espaço para eles montarem um quartel-general no Monte do Templo. Esse era um local especial porque ele estava acima das ruínas do Templo de Salomão, e foi a partir desse local que a ordem recebeu o nome de Pobres Cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, também conhecido como Cavaleiros Templários. A ordem, com 9 cavaleiros na época, tinham poucos recursos financeiros e dependiam de doações para sobreviver. O seu emblema eram 2 cavaleiros montados em um único cavalo. Esse estado empobrecido dos templários não durou muito. Eles tinham um poderoso defensor em São Bernardo de Claraval, uma figura proeminente da igreja e sobrinho de um dos 9 templários originais, André de Montbard. São Bernardo falou e escreveu repetidamente ao Papa Honório II em favor dos cavaleiros, até que no ano de 1129, no Concílio de Troyes, a ordem foi oficialmente aprovada pelo Papa. Com essa bênção formal, os templários se tornaram uma organização favorecida pela cristandade, passaram a receber dinheiro, terras, negócios e recrutando filhos das famílias nobres que estavam ansiosos para ajudar na luta na Terra Santa. Outro benefício importante chegou no ano de 1139, quando o Papa Inocêncio II isentou a ordem de obedecer às leis locais. Essa decisão significava que os templários podiam atravessar livremente todas as fronteiras e não estavam sujeitos ao pagamento de impostos e também isentos de qualquer autoridade, exceto a do próprio Papa e, acima do Papa, somente Deus. Dessa forma, a ordem cresceu rapidamente. E os templários eles geralmente desempenhavam um papel de força avançada nas batalhas cruciais das cruzadas, porque eles estavam fortemente blindados, eram treinados com maestria como cavaleiros e no uso de armas pesadas. Todos esses fatores favoreciam seu ataque ao inimigo para romper as linhas de oposição. Uma das vitórias mais famosas ocorreu em 1177, durante a Batalha de Monte Gisard, onde cerca de 500 templários ajudaram os cruzados a derrotar um exército de mais de 26 mil infantes leves de Saladino. Embora a missão principal da ordem fosse de caráter militar, nem todos eram combatentes. Alguns atuavam em posições de apoio para ajudar os cavaleiros e administrar a infraestrutura financeira da ordem. A Ordem dos Templários, embora seus membros estivessem juramentados à pobreza individual, recebeu controle sobre riqueza além das orações diretas. Um nobre interessado em participar das cruzadas poderia colocar todos os seus ativos sob a administração dos templários, enquanto ele estivesse fora. Isso fez com que ela acumulasse grande riqueza em toda a cristandade e nos estados cruzados ultramarinos. Em 1150, a ordem começou a emitir cartas de crédito para os peregrinos que viajavam para a Terra Santa. Eles depositavam seus valores em algum posto templário antes de embarcar e recebiam um documento com símbolo que apenas os templários entendiam, e nesse símbolo indicava o valor do depósito. Em seguida, usavam esse documento quando chegavam na Terra Santa e recuperavam seus fundos com os templários na cidade. Esse sistema inovador foi uma forma inicial de banco e pode ter sido o primeiro sistema formal de cheques. Essa prática aumentou a segurança dos peregrinos, tornando eles menos atraentes para os ladrões, e também contribuiu para o tesouro dos templários, que cobravam a porcentagem sobre isso. Com essa combinação de doações e negócios, os templários estabeleceram redes financeiras em toda a cristandade, adquiriam grandes extensões de terra tanto na Europa quanto no Oriente Médio, compravam e administravam fazendas e vinhas, construíam igrejas e castelos, e também participava da importação e exportação de vários produtos, já que tinha sua própria frota de navios e não prestava contas a nenhuma alfândega, nem no Oriente nem na Europa.
Em certo momento, até se tornaram donos de toda a ilha de Chipre. A Ordem dos Cavaleiros poderia ser considerada facilmente como a primeira corporação multinacional do mundo. A fama dos Cavaleiros Templários era tal que começaram a ser o centro de muitos rumores e lendas. Muitas delas estão relacionadas com a ocupação inicial da Ordem, no Monte do Templo de Jerusalém, e as escavações que lá realizaram durante muitos anos. Essas escavações foram confirmadas como verdadeiras a partir de 1867, quando um grupo britânico de arqueólogos composto por Sir Charles Wilson e Charles Warren, após investigações exaustivas e precisas, documentaram amplamente por meio de livros e mapas que os templários realmente haviam realizado as escavações no templo. Sabe-se que os templários eram especialistas nessas tarefas, como evidenciado pela intrincada rede de túneis subterrâneos que escavaram e ainda podem ser observados alguns anos depois, na cidade de Acre. As especulações sobre as relíquias que os templários encontraram lá incluem o Santo Graal, a Arca da Aliança ou o mítico pergaminho com os segredos da magia salomônica, supostamente escondido debaixo do trono de Salomão. É certo que os templários possuíam algumas relíquias. Documentou-se que tinha um pedaço da verdadeira cruz, que o bispo de Acre levou para a batalha em Hatim, onde foi perdido para o Saladino. A relíquia foi posteriormente resgatada pelos cruzados, quando os muçulmanos se renderam em Acre em 1227. No entanto, a partir do meio do século XII, a história começou a mudar. Nas cruzadas, o mundo muçulmano tinha se unido sob líderes mais eficazes, como Saladino, que além de ser um hábil estrategista militar, conseguiu unir politicamente e religiosamente o Oriente Médio para combater os cruzados cristãos. Por sua vez, surgiram certas diferenças entre as facções cristãs na Terra Santa. Os Cavaleiros Templários, após muitas décadas no Oriente e supostamente após encontrar tesouros e relíquias em suas escavações no Templo de Salomão, sofreram certas mudanças na organização. Muitos historiadores se referem a um período místico da ordem, mais inclinado a um novo caminho espiritual em seu seio. Alguns relacionam os senhores de terras templários do sul da França, mais precisamente na área de Languedoc, com o ressurgimento de movimentos gnósticos na época e local como os cátaros. Além disso, um historiador israelense especialista mundial em mística judaica indicou que a misteriosa aparição de Sefer Abair, uma compilação de textos cabalísticos antigos no sul da França em 1176, representou o surgimento da tradição gnóstica, que havia desaparecido do judaísmo desde os primeiros séculos da nossa era. O único vínculo naquela época entre o sul da França e esse tipo de relíquia da Terra Santa eram os templários. Tudo isso teria causado a perda de sua proximidade com o Papa e levado a desacordo com as outras duas principais ordens militares cristãs. Os Cavaleiros Hospitalários, ou seja, a Ordem de Malta, que eram seus principais concorrentes, e os Cavaleiros Teutônicos. Anos de disputas internas enfraqueceram as posições aliadas cristãs politicamente e militarmente. Depois de se envolver em várias campanhas infrutíferas, incluindo a Batalha Crucial de Hatim, Jerusalém foi capturada pelas forças de Saladino em 1187. Os cruzados só recuperariam a cidade em 1229, mas sem a ajuda dos templários. Em 1244, os muçulmanos recuperaram Jerusalém e a cidade não voltaria ao controle ocidental até o século XX. Os templários foram forçados a transferir a sua sede para outras cidades no norte, como o Porto de Acre, que mantiveram por várias décadas, mas também perderam isso em 1291, seguido das suas últimas fortalezas continentais, Tortosa, na atual Síria, e Atlite. Seu quartel-general foi transferido para Limassol, na ilha de Chipre, e eles também tentaram manter uma guarnição na pequena ilha de Águas, perto da costa de Tortosa, em 1300. Houve algum esforço para participar de esforços militares, através da nova força de invasão em Hawil, em 1302. No entanto, os templários perderam a ilha para os mamelucos egípcios no cerco de Hawil. Com a ilha perdida, os cruzados perderam seu último ponto de apoio na Terra Santa.
Sem um propósito militar claro, o apoio à ordem começou a diminuir. No entanto, a situação era complexa, já que por 200 anos os templários haviam se tornado algo cotidiano para a cristandade. As casas templárias de organização, de centenas das quais estavam espalhadas por toda a Europa e pelo Oriente Médio, lhes deram uma ampla presença local. Os templários ainda administravam muitas empresas e muitos europeus tinham contato diário com a rede templária, seja trabalhando em uma fazenda ou vinha templária ou usando a ordem como banco para armazenar objetos de valores pessoais. Além disso, os construtores templários eram preferidos da igreja e da nobreza, tendo construído os castelos e catedrais mais importantes de sua época. E, não menos importante, é que a admissão de filhos das famílias nobres em suas fileiras durante 2 séculos os havia vinculado às famílias aristocráticas de toda a Europa, concedendo-lhes direito considerável e poder político. A ordem continuava livre das leis e dos governos locais, tornando-se em todos os lugares um estado dentro de um estado. Seu exército permanente, embora já não tivesse uma missão bem definida, podia atravessar livremente todas as fronteiras. Essa situação aumentou as tensões em certos reis e com a igreja, especialmente quando os templários mostraram interesse em fundar seu próprio estado monástico, assim como fizeram os cavaleiros teutônicos na Prússia e os cavaleiros hospitalários em Rhodes. Em 1305, o novo Papa, Clemente V, na França, enviou cartas tanto ao grande mestre templário Jacques de Molay quanto ao grande mestre hospitalário Fou de Villaret para discutir a possibilidade de fundir as duas ordens. Nenhum dos dois concordou com a ideia, mas o Papa Clemente persistiu e em 1306 convidou os dois grandes mestres para a França para discutir o assunto. De Molay chegou primeiro no início de 1307, mas Villaret se atrasou por vários meses, enquanto esperavam. De Molay e o Papa Clemente discutiram as acusações feitas 2 anos antes a um templário e concordaram que as acusações eram falsas. Mas Clemente enviou uma solicitação escrita ao rei Filipe IV da França para assistência na investigação. Como o rei Filipe estava economicamente muito endividado com os templários, que lhe haviam emprestado muito dinheiro para sua guerra contra os ingleses, ele decidiu aproveitar os rumores sobre os cavaleiros templários para seus próprios fins. Assim, começou a pressionar a igreja para tomar medidas contra a ordem como uma forma de se livrar de suas dívidas. Na sexta-feira, 13 de outubro de 1307, uma data associada à origem da superstição da Sexta-feira 13 e sua conexão com a desgraça, Filipe ordenou a prisão de De Molay e da cúpula templária já na França, simultaneamente, em uma operação coordenada relâmpago, sem precedentes na história, pois, devido ao poder militar, econômico e político dos templários, se fosse de outra forma, uma guerra teria eclodido em toda a França. Os templários foram acusados de numerosos crimes, incluindo apostasia, idolatria, heresia, bruxaria, rituais obscenos, homossexualidade, corrupção financeira e conspiração contra a igreja. Muitos dos acusados confessaram esses crimes, e essas confissões, embora obtidas à força, causaram um escândalo em Paris. Todos os interrogatórios foram gravados em um pergaminho de 30 metros de comprimento, guardado nos arquivos nacionais de Paris. Entre os incisos mais surpreendentes do pergaminho está o testemunho de vários templários adorando em seus ritos uma cabeça barbuda de ouro e prata, a que se referiam como Baphomet. Após um acordo entre o Filipe e o Papa Clemente, este emitiu uma bula papal em 22 de novembro de 1307, instruindo todos os monarcas cristãos na Europa a prender os templários em seus reinos respectivos e confiscar seus bens, que, vale ressaltar, seriam distribuídos entre eles e a igreja. O Papa Clemente solicitou audiências papais para determinar a culpa ou inocência dos templários, mas, uma vez libertos, muitos templários retrataram suas próprias confissões. Alguns tinham experiência legal suficiente para se defender nos julgamentos. Talvez por isso, em 1310, Filipe bloqueou essa tentativa, utilizando as confissões anteriores para queimar dezenas de templários nas fogueiras de Paris.
Finalmente, o Papa Clemente concordou em dissolver a ordem, citando o escândalo público gerado pelas confissões. No Concílio de Viena, em 1312, ele emitiu uma série de bulas papais que dissolveram oficialmente a ordem e entregaram a maior parte dos bens templários confiscados pela Igreja aos cavaleiros hospitalários, ou seja, a Ordem de Malta. Quanto aos líderes da ordem, o grande mestre Jacques de Molay foi declarado culpado de heresia e bruxaria, sendo condenado à morte na fogueira em Paris, em 18 de março de 1314. Segundo relatos, de Molay permaneceu desafiante até o fim, pedindo para ser amarrado de frente para a Catedral de Notre-Dame, e até gritou das chamas, amaldiçoando tanto o Papa Clemente quanto o rei Filipe por suas ações. Meu Deus sabe quem está errado e quem pecou. Logo, uma calamidade se abaterá sobre aqueles que nos condenaram à morte. É importante destacar que o Papa Clemente morreu apenas um mês depois disso e que o rei Filipe morreu em um acidente doméstico antes do final do ano. Com o desaparecimento do líder da ordem, os templários na Europa que não puderam ou não quiseram fugir ou se manter na clandestinidade foram presos e julgados sob investigação papal. Embora nem todos, alguns de menor compromisso com a ordem que se manifestaram arrependidos, foram acolhidos por outras ordens militares, como os cavaleiros hospitalários. Muitos templários nobres foram indultados pela influência de suas famílias. Entre eles estão as famílias Berenguer, Borja, Pinos e Seria, entre muitas outras, e que se reuniram em outra ordem, a qual parte das riquezas dos templários seriam doados pelo Papa, a Ordem de Montesa. Por outro lado, os templários mais comprometidos com a ordem fugiram para outros territórios fora do controle papal, como a Escócia ou Suíça. Na Escócia, foram protegidos pela família Sinclair e deram origem ao que hoje é conhecido como proto-maçonaria, que com os anos desembocaria no rito escocês da maçonaria. Prova disso são os símbolos e rituais templários incluídos na maçonaria, a maioria dos quais estão dentro de um corpo maçônico denominado Ordens Militares e Maçônicas Unidas do Templo de São João de Jerusalém, Palestina, Rodas e Malta, ou simplesmente Cavaleiros Templários. Esta organização existe independentemente ou como parte do rito de Geórgia em todo o mundo. Em 2001, uma paleógrafa empregada nos arquivos secretos do Vaticano, chamada Bárbara Freire, encontrou acidentalmente o documento conhecido como Pergaminho de Quinon, que se considerava perdido, aparentemente devido a ter sido arquivado no lugar errado em 1628. É um registro do julgamento dos templários e supostamente mostra que Clemente absolveu os templários de todas as suas acusações em 1308. Antes de dissolver formalmente a ordem. A partir disso, a posição da Igreja Católica Romana é que a perseguição medieval aos cavaleiros templários foi injusta e que não havia nada intrinsecamente errado na ordem ou em sua regra, e que o Papa Clemente foi, na verdade, pressionado em suas ações pela magnitude do escândalo público e pela influência dominante do rei Filipe IV da França. Será isso verdade? Será isso uma manobra de marketing para ter ao seu lado um símbolo tão universalmente famoso como o dos Cavaleiros Templários? Cada um deve acreditar no que lhe convir. Por enquanto, isso é tudo. Como sempre digo, tenham um bom dia, onde quer que vocês estejam, e olhem cuidadosamente o que está na frente dos seus olhos. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sino para receber novidades. Até a próxima!